Ai, ai. Bom, a mulherzinha falou em inglês aí, essa chamada agora está sendo gravada. É, Boa tarde, queridinhos. Vitor Hugo, você também não, você tá de boa, você tá aqui online, cara. Quem tá com zero é quem nunca entra na parada, beleza? Não se preocupe. Hoje é dia 25 de setembro, é o último dia de aula do segundo bimestre, beleza? Pandemia do coronavírus. E aí o Thiago tá perguntando, qual a matéria de hoje? Muito bem, Thiago. Hoje a gente vai dar uma estudada no golpe militar de 1964. A gente vai ver quem foi o último presidente antes desse golpe e como é que começou a ditadura no Brasil. Eu estou com 3 alunos online neste exato momento. Estou rezando para o nosso Senhor Jesus Cristo que entrem mais alunos ao longo da aula, mas eu não posso esperar muito mais tempo. Então, para vocês que já estão online aí, já pega caderno, já deixa tudo pronto aí para estudar, pega bloco de notas, sei lá, o que você costumar fazer aí para estudar. E vamos que o tempo está passando. Então, é o seguinte, o tema da aula de hoje, não sei se vocês vão conseguir ver bem isso aí na gravação, mas o tema da aula de hoje é Jânio Quadros e João Goulart. Esses dois caras são fundamentais para a gente estudar, primeiro porque é muito legal estudar eles foram dois malucos, assim, principalmente o Jânio Quadros, ele era bem doido, e também porque foi durante o governo desses caras que aconteceu o golpe militar de 64, beleza? Vocês já devem ter ouvido falar da ditadura, já devem ter falado do Bolsonaro elogiando aí, né, o regime militar, o governo dos militares e tal. Então, hoje a gente vai começar a estudar isso. Lembrando que a ditadura militar propriamente dita, ela é matéria do terceiro bimestre. A gente vai começar o terceiro bimestre estudando a ditadura militar, beleza? Hoje a gente vai estudar como ela começou, o que aconteceu para causar o golpe. Belezinha? Então, recapitulando o que a gente estudou na segunda-feira, no dia, sei lá, 21, né, de setembro, nós estudamos o governo de JK, Juscelino Kubitschek, e a construção de Brasília. E eu falei para vocês que esses governos lá, desde o Getúlio Vargas, presidente Dutra, essa galera que a gente está estudando agora, eles eram todos populistas. Ou seja, eles faziam a população amar o governo deles, idolatrar os caras e tal, para usar isso como ferramenta política, né? Se as pessoas amam o cara, elas vão deixar ele fazer o que quiser, vão deixar ele mandar no país e tal, e é isso que eles querem, né? Poder. Então a gente viu que o JK ele criou uns programas de desenvolvimento para a região Nordeste, que era o caso lá da Superintendência de Desenvolvimento do Sudeste. E ele ficou conhecido como esse coisa ficou conhecido como desenvolvimentismo, né? Era uma tática política de pregar um desenvolvimento do país, uma evolução constante do país e assim por diante. A gente viu também então que essa foto do JK, né, a figura do JK, ela ficou muito icônica. Ele era populista, ele até hoje é um dos nossos presidentes mais amados. Se você tiver a oportunidade aí de visitar o Memorial JK, que é um museu que fica lá perto da Torre de TV, você vai ver uma mulherzinha elogiando o cara pra caramba, vai ter um monte de foto lá da construção de Brasília e tudo mais. Diga aí, Alan, pode falar. Estou ouvindo. Essa atualização que saiu do Google Meet aí, eu não consigo enxergar o chat direito, mas manda aí que eu vejo e respondo, beleza? Pode falar aí que eu tô vendo. Só tô me acostumando com a parada nova. Começando o conteúdo de hoje, então, em 1960, no final do governo do JK, como estava acontecendo a cada 5 anos, teve eleição de novo. Brasília tinha sido construída, o JK pegou um monte de dívida, colocou o Brasil em um monte de dívida, né, lá para fazer essa construção de Brasília, e estava saindo do governo, beleza? Os candidatos que apareceram tinham percebido que o populismo funcionava. Tinha que usar essa tática aí de fazer o povo se apaixonar, de sei lá, usar uma figura que fosse mais icônica e tal, e não só muito profissional, mas que falasse diretamente ao coração das pessoas, né? Esse populismo ele estava se provando uma estratégia de grande sucesso. E aí, um desses candidatos na eleição de 1960 foi um dos maiores populistas que nós já tivemos, e é esse carinha de óculos aí na foto, onde ele está do ladinho do Che Guevara, beleza? E aí o que acontece com esse cara é o seguinte, ele bolou uma estratégia populista, né? Ele falou, bom, eu preciso conquistar as pessoas, preciso fazer o povo se apaixonar por mim, como é que eu vou fazer essa parada? Ele começou a criar, então, uma caricatura de si mesmo. Ele criou um personagem de si mesmo. Você vai ver aí que o terno dele, a roupa dele, parecia meio folgada, meio grande demais. Aqui, assim, no colarinho, parece estar sobrando uma coisa. Ele fazia umas caretas, você pode ver aqui nessa foto aí com
com o Che Guevara, ele tá meio vesgo, assim, e tal. E pra que isso? Esse óculos torto? Pra que essas coisas? Para as pessoas olharem ele e não verem um profissional muito rígido, nada disso. É um cara meio mal arrumado, entendeu? É um cara, tipo, igual a gente, vamos dizer assim. Essa é a estratégia do cara. E aí, não à toa, esse cara conquistou muita gente, muitas pessoas no Brasil compraram o discurso dele, acreditaram que ele realmente era do nosso, era um de nós, era do povão e tal, e que poderia ser um bom governo e tudo, né? Aquela história, né, que tinha dado lá do JK, que também era meio povão assim, né? E aí elegeram esse cara como presidente da República. Essa foto aí que você está vendo à direita é o próprio Jânio Quadros já com a faixa presidencial, embaixo do terno aí está com a faixa de presidente, e você vai ver aí que os olhos dele são desalinhados, ele tirou a foto aberta, com a boca aberta, com um sorriso estranho, então ele tinha uma figura meio esquisita, tá ligado? E isso tudo era estratégia, beleza? Então, ele começou a colocar essa prática mesmo depois que foi eleito, ele continuava usando essas táticas populistas, claro, porque ele precisava manter essa imagem, né, de conquistar as pessoas, de atrair a emoção das pessoas e tal. E aí ele falava sempre sobre a corrupção. Ele falava, porque o meu governo vai ter só gente honesta, se tiver gente corrupta que a gente descobrir, a gente vai mandar para fora da presidência, vai tirar do nosso governo. Lembrando, ele foi o primeiro governo, né, o primeiro presidente, depois do JK, a governar direto de Brasília. Então, a capital nova, né, tudo estava começando por aqui e tal. E aí o Jânio Quadros falava, olha, essa é a oportunidade perfeita. A gente está começando o governo do zero, né? Tem uma cidade que é nova aqui, a gente está organizando o governo nela ainda, porque está tudo recém-construído. E da mesma forma a gente vai encarar a corrupção, a gente vai tirar essas coisas velhas e criar um governo novo, um governo que seja honesto, beleza? E aí ele usava uma metáfora, né? Falando assim, eu vou varrer a corrupção para fora do Brasil. Eu vou tirar a corrupção para fora como se fosse uma vassoura. Ele carregava uma vassoura de verdade, igual você está vendo aí na foto, ele com uma vassoura para todo lugar que ele ia. Então, o cara ia numa reunião lá com os deputados, lá no Congresso. Ele chegava lá com a vassoura na mão, tá ligado? Chegava lá com a vassoura na mão e falava, eu vou varrer os corruptos aqui. Cadê corrupto? Eu quero um deputado corrupto aqui para varrer para fora do Brasil. Então, o povo adorava isso. Era tipo um circo, tá ligado? O cara tipo, ele faz mesmo. Ele não só diz que vai fazer, mas ele vai lá e desafia mesmo as normas e tal. Mesmo todo mundo achando que era estranho, impossível, sei lá, o cara vai realmente tirar os corruptos aqui e tal. Ele mostrava, olha, eu tenho coragem de ir pro trabalho segurando uma vassoura, então eu também vou ter coragem de tirar todos os corruptos da parada se for necessário. Beleza? Se for necessário, porque é necessário, né? No caso dele, isso era, vamos dizer, o norte, era tudo que ele queria fazer no governo. Então, o povo gostava desse cara. Ele era carismático, conseguia falar com o povão, só que ele tinha umas características meio zoadas na cabeça, tipo assim, às vezes ele ficava bravo e escrevia uns bilhetes, sabe assim? Tipo, ele não chamava uma reunião para falar com os deputados e senadores e ministros e tudo mais, não. Se tinha um problema ali na área, por exemplo, da saúde, ele escrevia um bilhetinho no papelzinho e mandava entregar lá para o ministro da saúde. Falava assim, ministro, verifique, por favor, tal coisa que está com problema no hospital de tal lugar. Ele escrevia um papelzinho. Ele não tinha muita paciência para a burocracia, tá entendendo? E aí a oposição dele, a galera que não gostava do Jânio Quadros, falava assim, esse maluco dos bilhetinhos, os bilhetinhos dele era motivo de chacota. Todo mundo zoava os bilhetinhos do cara. Quando esse cara acha que vai governar o Brasil na base do bilhetinho, ele é doido. O Jânio Quadros é maluco. Era isso que a oposição falava dele, tá entendendo? E aí, esse cara governou lá, começou em 1961, o governo dele, a eleição foi no final de 1960, né? Em 61 começou o governo dele, lá em fevereiro, e aí ele começou governando e tal, né? Tipo, daquele jeito meio zoado ali assim mesmo. Então, usando essas roupas desalinhadas, com a aparência desarrumada e tal, ele passava a imagem de ser um homem simples, ia governando do jeito simples dele ali. E, como claro, né, desde Getúlio Vargas, a nossa imprensa era livre, a gente era um país democrático, a gente é um país democrático e tal. E não tem censura da imprensa. Os jornais, a TV, o rádio, todo mundo falava mal do presidente abertamente. Falava, Jânio Quadros é maluco, Jânio Quadros não sabe governar, Jânio Quadros isso e aquilo.
E além disso, ele era populista, né? Então o cara continuava pegando dinheiro emprestado lá com os Estados Unidos para fazer as obras grandes que o povo precisava, e assim por diante. E tem um detalhe, na época da eleição, você não elegia igual hoje em dia, que você vota no presidente e o vice vai junto na mesma chapa. Não. Você votava para presidente e também votava para vice. E tinha um caso que um político que foi eleito para vice-presidente já na época do JK, e agora foi eleito de novo com o Jânio Quadros, ele era o queridinho da esquerda. O nome desse cara era João Goulart, e ele está na foto aí na apresentação para vocês verem a cara do João Goulart. O que era o João Goulart? Cara, em 1960, o João Goulart era tipo o Lula de hoje em dia. Tá entendendo? É aquele cara da esquerda que tem poder, que tem uma carreira política, que tem experiência, e aí os socialistas falam, esse cara aí, ele tem capacidade de governar. Esse cara, ele é treinado, ele é capacitado, ele é inteligente. E aí, por que é interessante a gente observar esse vice junto com o Jânio Quadros? Por quê? Se o Jânio era doido, carregava vassoura, escrevia bilhetinho, o João Goulart ele passava a imagem de ser capacitado, de ser profissional, de dar conta do recado. Tá entendendo? E aí, a esquerda adorava esse cara, porque falava, olha lá, ó, o candidato populista, o Jânio Quadros, está lá doidão, né, escrevendo os bilhetinhos dele. Enquanto isso, nós da esquerda, os socialistas, elegemos um cara que é centrado, que é tranquilo, que tem a cabeça no lugar, que não é maluco. E aí o Jânio Quadros ele ficava meio ofuscado, tá entendendo? Tinha o presidente lá, pequenininho, com as maluquices, e tinha o vice, que era maior, e todo mundo confiava, e foi o vice do JK, que ajudou a construir Brasília, aquela coisa toda. Então, o João Goulart, ele meio que roubava um pouco do estrelismo do Jânio Quadros, mas ambos eram ainda populistas. Beleza até aí? Bom, acontece então que o Jânio, ele só conseguiu governar o Brasil por 7 meses. Pois é, ele assumiu o governo lá em fevereiro, em janeiro, se não me engano, e quando deu agosto, o cara se meteu numa confusão. Tinha uma empresa particular de mineração lá em Minas Gerais, que, né, explorava ferro lá e tal, tirava ferro de Minas e tudo. E essas empresas privadas tinham acordos com os governos, né, com o governador de Minas ali e tal. E aí o Jânio Quadros falou, não pode ter acordo assim não, o Estado não pode ser corrupto desse jeito, né, de se meter aí, não pode ajudar uma empresa privada desse jeito, né. Então o Jânio Quadros ele comprou essa briga. Ele falou, olha, não pode, o governo brasileiro não pode ajudar essa empresa aí, eu vou vetar, tá proibido aí de ajudar essa empresa. Só que, tipo, a empresa lá de Minas, que eu não lembro o nome agora, ela pertencia a uma galera que era meio aristocrata, era meio rica, tá entendendo? E no Brasil, os mais ricos, os fazendeiros, a galera do interior mesmo, eles são muito conservadores, beleza? Eles não gostam de que mexa nas coisas, de mudar aquilo que eles já conhecem e tal. O conservador é aquele cara que quer manter as coisas como são, beleza? E aí, os militares, quando viram lá que o Jânio Quadros se meteu nessa situação lá de Minas Gerais e tal, fora todas as outras coisas que ele fazia de estranho, né, que gerava ali a oposição, né, os militares começaram a pressionar ele. Falar, Jânio, pede para sair porque você não dá conta, Jânio. Jânio Quadros, pede para sair porque você não consegue ser um bom presidente. E como eu falei para vocês, às vezes ele estava bravo, Jânio, ele escrevia as coisas. Mas nem sempre ele estava falando sério, tá entendendo? E ele escreveu esse bilhetinho que tá aí na foto para vocês. Vou tentar ler a letra do Jânio Quadros, mas ela é uma letra meio ruim, assim, porque o cara, sei lá, ele não escreveu muito bem, não. Tá escrito aí, ao Congresso Nacional. Nessa data e por este instrumento, deixo como ministro da Justiça a vaga de meu, o que é? Não consigo ler direito, de meu ato, alguma coisa assim. Renuncio ao mandato de presidente da República. Pesquisei aqui no Google e tinha outro presidente que ficou 13 dias no poder, né? Pois é, tem uns presidentes que ficaram bem pouquinho tempo mesmo, cara. Nossa história é meio bagunçada assim, desde que apareceram esses presidentes, beleza? E aí o Jânio Quadros falou aí, o João Goulart era do partido do PTB também? Jéssica, eu não sei exatamente qual era o partido dele, beleza? Mas ele era meio de esquerda, assim, meio trabalhista, socialista e tal. É uma boa coisa aí pesquisar aí na internet, né? Colocar aí no Google. Qual era o partido do João Goulart? Porque eu realmente não me lembro. Beleza? Quem achar pode mandar aí no chat. É porque eu não me lembro mesmo. Então, o Jânio escreveu um bilhetinho aí. Falou, olha, estou deixando meu cargo, então, pro ministro da Justiça aqui, e eu não quero mais ser presidente. Aí colocou aí, Brasília, 25 de agosto de 61, e assinou. Só que acontece que ele achava que essa parada não ia dar em nada. Deixa eu ver o chat aqui.
Aham, o João Goulart era partido? Nossa, tá. O Alan tá mandando as interrogações aí. Sei lá. Enfim. Eu posso ver no Google aqui, cara, se eu acho qual era o partido do João Goulart. Deixa eu ver. Qual era o partido do João Goulart? Vamos ver o que, que o Google tem a dizer sobre isso. João Goulart, de 56 a 57, tá? O partido era PTB. É, exatamente, Jéssica, a sua pergunta aí está respondida. O partido do vice, que era o João Goulart, era o mesmo partido lá do Getúlio, beleza? PTB. Pois bem, então, voltando à apresentação aí, o Jânio Quadros, ele não achava que esse bilhete ia dar em nada. Ele escreveu porque ele estava muito puto ali, entendeu? Falou, eu não quero mais ser presidente, não sei o que e tal. E aí mandou entregar lá para os deputados. O que, que o Jânio achava que ia fazer? Ele achava o seguinte, os deputados iam receber um bilhete, Paulo, seu comunista. É o Thiago falando aí. Então, o que, que o Jânio achava que ia acontecer? Ele achava que os deputados iam receber o bilhetinho, iam ler lá, o Jânio tá bravo, ele não quer mais ser presidente. Calma, Jânio, vem cá, vamos conversar. Não é assim, vai dar tudo certo, a gente te ajuda. Aí o povo brasileiro iria para a rua e falava, fica, Jânio, a gente te ama e tal. A ideia do Jânio era só fazer uma birra. Ele só queria fazer uma pirraça, tá entendendo? O Jânio Quadros não queria sair de verdade do governo. Ele estava usando uma tática de populismo, né, para mostrar para as pessoas que ele estava triste, dramático, a Jéssica está falando aí. Pois é, ele fez um draminha, tá entendendo? Falando, eu não quero mais ser presidente e tal. Só que ele não esperava o que fosse acontecer. Ninguém ligou para ele lá. Exatamente. Os deputados receberam um bilhete e falaram, bom, tem a assinatura do presidente aqui. Está escrito no papel que ele não quer mais ser presidente, vamos colocar em votação. Quem aí concorda que o presidente pode sair? Aí os deputados tudo levantaram a mão. Sim, pode sair. E aí o Jânio saiu. Imagina você vai fazer uma birra, uma pirraça com o seu namorado e ele fala, beleza, então, e aí faz o que você tá querendo lá de sacanagem. É tipo isso que aconteceu, entendeu? E aí os deputados falaram, não, então pode sair, Jânio. Tá fora. É lerdo, né, Jéssica? Deu mole demais, cara. Perdeu a presidência por causa de uma pirraça. Esse foi o Jânio Quadros. E aí, em agosto de 61, pense, ele tinha começado a governar em janeiro. Em agosto, ele assinou a carta de renúncia e tal, e todo mundo aceitou, e ele vazou do governo. E aí a coisa fica tensa. Porque, como eu falei agora há pouco, o João Goulart, lá nos anos 60, era mais ou menos o que o Lula é hoje. Imagina que, olha só a situação, imagina o Lula vice-presidente do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro pede para sair, sai, e o Lula vira presidente. Quem votou no Bolsonaro, será que ia aceitar essa parada? Você consegue imaginar a confusão que ia rolar depois disso? Foi exatamente isso que aconteceu. O Jânio ele acreditava que o povo ia para a rua, pedir que ele fosse restituído, que ele ficasse, mas nada aconteceu disso, o cara só saiu e tal. E aí o vice dele, João Goulart, virou presidente. Meu Google Meet é diferente do Android. Pois é, teve uma atualização aí, Paulo, e aí mudou para todo mundo. O meu aqui também está estranho e eu não consigo ver o chat do jeito que eu via antes lá. Eu não sei direito como é que a gente vai fazer, mas a gente aprende isso daí, relaxa. Só que veja bem, o tanto que o cara era suspeito, né? Porque a esquerda inteira gostava dele, os socialistas do Brasil apoiavam o cara e tal. Quando o Jânio pediu para sair, onde é que estava o João Goulart? Onde é que estava o vice? Estava lá na China comunista, numa visita lá diplomática. Cara, qual é o político que visita a China comunista, mano? Fala sério. Tava lá o vice, no meio de uma guerra fria no mundo, como capitalismo versus comunismo, aquela coisa sinistra de guerra nuclear, e o vice-presidente estava visitando a China comunista. Os militares aqui no Brasil falaram, ah, não, esse bicho não vai virar presidente mesmo, porque o Brasil não vai ser comunista. E aí os militares ameaçaram o Goulart. Os militares falaram, se João Goulart voltar para o Brasil, se o João Goulart voltar para o Brasil, a gente prende ele. Não pode. E aí o Jango falou, não, então vou para o Uruguai ali esperar essa parada resolver. Né? Perigoso entrar no Brasil agora, porque o bicho era, né, tava lá na China comunista e tal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, os militares pressionaram ali os deputados e senadores e tal, e eles criaram um parlamentarismo. O que é um parlamentarismo? É um sistema democrático parecido com o nosso, só que ao invés de ter um presidente mandando lá no executivo, sendo líder do executivo, você vai ter um primeiro-ministro, que vai ser um deputado ali e tal, que vai ser escolhido para ser o chefe do executivo. Aí o presidente não manda nada. Tá entendendo? Então, o que eles queriam, criando esse parlamentarismo antes do Goulart voltar para o Brasil? Eles queriam que, quando ele virasse presidente, quando o João Goulart virasse presidente,
ele não tivesse poder nenhum, ele estaria sob controle. Tá entendendo? Beleza. E aí o Jango assumiu o poder no meio desse parlamentarismo aí, né? Depois que o regime parlamentarista foi criado correndo ali e tal. O Jango, que era como as pessoas chamavam ele, Jango, né? A galera da esquerda chamava ele assim, ele assumiu o poder. Virou presidente, ainda que não mandando quase nada, ele virou presidente assim mesmo. Saiu lá do exílio dele do Uruguai, que ele estava escondido lá, né? Porque os militares estavam ameaçando o cara e tal. E aí chegou no Brasil, posteriormente, né, virou presidente do Brasil e tal. Aí beleza, João Goulart agora é nosso presidente, a galera da esquerda estava mais ou menos contente, porque era o parlamentarismo, só que tinha uma galera lá, principalmente liderada pelo Brizola, lá no Rio Grande do Sul, falando o seguinte, não, o parlamentarismo é ilegal, vocês não podem ficar se metendo aí, o Jango parece meu vizinho, de repente é parente, cara, sei lá. E aí o Brizola dizia o seguinte, não, a gente não pode se meter no governo do presidente desse jeito, deixa o presidente governar, tira essa história de parlamentarismo aí. Tinha uma galera no Brasil que apoiava isso, falando, olha, não interessa se o Jango é de esquerda ou de direita, o Brasil é livre, a gente pode ter um presidente de um lado ou do outro, porque a gente não é uma ditadura, tá entendendo? O João Goulart ele não estava falando nada, ele falou, não, beleza, se é isso que os deputados estão mandando, se é isso que o governo quer, então ok, eu vou virar presidente mesmo mandando um pouquinho que tá de boa por mim, beleza? Só que o tempo foi passando, chegou 1962, 1963, e o parlamentarismo não passava não, porque os deputados estavam ali sob controle dos militares, os militares meio que cuidando do Brasil, morrendo de medo do Jango comunista. O Paulo tá falando aí, o Jango parece meu vizinho, o Brasil já tá ruim, nem imagina antigamente. Pois é, Paulo, se você comparar com o Brasil dos anos 60, a gente tá bem melhor hoje em dia, viu? Porque pelo menos a gente tem alguma estabilidade política. O Alan tá perguntando, e esse Goulart foi bom? Depende do seu ponto de vista, Alan. Para a galera de esquerda, ele foi um bom presidente, né? A galera de esquerda considera ele um bom presidente, porque ele dava um pouco mais de liberdade para partidos comunistas que eram proibidos no Brasil, por exemplo, o PCB, PSB, Partido Comunista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, esses partidos eles eram ilegais. Aí o João Goulart ele falava, não, o Brasil tem que ser livre, deixa os socialistas falarem, a gente não pode censurar eles. Então a galera de esquerda vai dizer assim, olha, o Jango gostava de liberdade, né? Ele propunha uma maior liberdade de expressão para os políticos, né? Para a galera da política do Brasil e tal. E a galera da direita, o pessoal mais Bolsonaro aí, né? Vai dizer, o Jango era comum, ele estava liberando lá a galera socialista, falando de reforma agrária e tal, porque ele era comum. Então você vai ter opiniões diferentes, beleza? A galera da esquerda vai dizer que o Jango era bom, a galera da direita vai dizer que o Jango era ruim. Isso aí depende da tua opinião, beleza? Como tudo na política, né? No fim das contas. Então, o João Goulart estava lá governando 61, 62, no regime parlamentarista, sem mandar quase nada. E aí, em 1963, o parlamentarismo acabou. Fizeram um plebiscito. Quem tiver no meio vai falar as duas coisas. Pois é, tem a galera do centro, né? Vai falar, olha, ele foi bom, mas foi ruim, né? Ele teve coisas boas, teve coisas ruins. É tipo eu aí. A minha opinião é mais ou menos por aí. Teve coisas boas e coisas ruins. Então, em 1963, fizeram um plebiscito, tipo uma votação para o Brasil inteiro, né? Falaram, não, vamos perguntar o que, que o povo quer. O povo, vocês querem deixar o presidente mandar à vontade, vamos voltar ao regime anterior, ou vocês querem manter um parlamentarismo onde o presidente não manda nada porque ele é comum e a gente tem que ter medo dele? E aí o povo foi para a eleição lá, votar sim ou não, né? Votaram um ou outro e tal. E em 63, a maioria da população brasileira votou para a gente voltar ao que era antes e deixar o Jango governar. Então o cara só conseguiu governar o Brasil de verdade lá em 1963, 2 anos depois da renúncia do Jânio Quadros. Tá entendendo? E aí os militares falaram, beleza, então, vamos deixar esse cara governar aí, mas a gente está de olho, está de olho nesse Jango aí. Se ele fizer cagada, os militares estão aqui, a gente tem tanque de guerra, tem arma, a gente tira esse cara na força. E aí o povo brasileiro falou, os militares devem estar só preocupados, né, por causa da Guerra Fria e tal, não deve ser nada demais não. Deixa o Jango governar, vamos ver o que que dá, beleza? E aí, beleza. Agora com o poder nas mãos, João Goulart começou a defender uma coisa que ele chamava de reformas de base. Ele falava mais ou menos assim, o Brasil tem uns problemas que são muito profundos.
Não adianta a gente eleger um presidente novo, porque lá no interior lá da Bahia, no interior do Pará, os mais pobres vão continuar passando fome, qualquer que seja o presidente. E aí o João Goulart falava, a gente precisa reformar essas coisas. Por exemplo, os bancos pegam dinheiro com os americanos e pagam juros muito altos. A gente tem que fazer uma reforma bancária, diminuir esses juros para que o Brasil não fique tão endividado. Uma outra coisa, tem muitas fazendas gigantescas de fazendeiros milionários que querem ganhar muito dinheiro usando a terra, ao mesmo tempo que você tem famílias pobres morrendo de fome. Então vamos fazer uma reforma agrária, igual está escrito aí nessa imagem, né? Vamos pegar a fazenda do cara, que é grande demais, vamos pegar uns pedaços dessa fazenda aí e vamos dividir para os mais pobres. Vamos deixar o mais pobre ter uma terrinha lá para ele plantar a comida dele. Isso é reforma agrária. A gente tira a terra de quem tem demais e dá para quem tem pouca. Beleza? Ah, a educação no Brasil não está legal, tem muita gente que é excluída e tal, a educação é uma coisa muito cara e tal. E aí o João Goulart falava, então vamos reformar a educação, vamos aumentar a educação pública, vamos oferecer educação de graça lá no interior do Brasil, onde tem pouco. O juro caiu para 40%, mas com exportações só para 70%. Significa que mesmo que era baixo, sumiu a mensagem aqui, Thiago, foi mal. Thiago ou Alan, não sei, cadê as mensagens? Deixa eu ver. Aqui. O Paulo está falando aí. O juro caiu para 40, mas com a exportação sobe para 70. Significa o mesmo com baixo de juros, ainda pagamos caro. É mais ou menos isso. Eu não sei bem de onde você pegou aí, Paulo, mas é mais ou menos isso mesmo. O cara estava brigando ali para controlar essa parada, tá entendendo? As propostas do Jango, então, essas reformas de base, elas queriam mudar essas desigualdades da social. Lembra que o Jango era de esquerda, né? Esquerda propõe sempre igualdade, né? E aí o que acontece? O Alan mandou uma mensagem grandona aí em branco, sei lá. Ou não apareceu para mim, não sei. Então essas reformas do Jango, elas queriam melhorar o Brasil, independente do que acontecesse na política depois. Então, mesmo que a gente escolha outro presidente depois, se a gente dividir as terras para os mais pobres, oferecer educação pública, né, para o interior e tal, essas coisas vão continuar funcionando independente de quem seja a política. Beleza? O Alan tá perguntando, enviou minha mensagem aí? Deixa eu ver. Sei não, Alan. Esse Google Meet novo tá muito estranho, cara. Eu não consigo ver o chat direito. Mas eu posso ver ele aqui. É só porque aí atrapalha. É só porque aí atrapalha a parada. O Alan mandou uma mensagem grandona em branco aí e viu minha mensagem. Não sei. Enfim. Então, quando cair lá na prova, porque no terceiro bimestre eu vou cobrar isso aí em atividades, beleza? As reformas de base, o que vocês têm que saber é que eram reformas na parte mais fundamental da sociedade: educação, dinheiro, terra, comida, essas coisas, beleza? Só que tem uma coisa. Será que o Jango ele queria fazer só reformas ou será que ele estava tentando fazer uma revolução comunista? Porque, veja bem, essa ideia da reforma agrária que eu coloquei ali mais cedo, de você pegar a fazenda de um cara muito rico e dividir partes dela e dar para os mais pobres, essas partes pequenas, ela foi inventada lá na China comunista. Foi o Mao Tse-tung que criou essa estatização da terra aí, né? Você divide a terra em pequenos lotes, bota o povo para trabalhar lá e produz comida, né? O Alan está perguntando, eu coloquei atividade hoje, apareceu, mas foi clicar, não tinha nada. Pois é, Alan, eu tinha colocado, mas é porque eu esqueci que hoje é o último dia do segundo bimestre e não pode ter atividade. Aí eu apaguei ela. Então, pode desconsiderar, beleza? Essa atividade que você viu hoje aí, eu vou colocar ela na outra semana, quando começar o terceiro bimestre. Beleza? Falando na atividade, só estou conseguindo responder agora. O E401 prejudicou bastante. De boa, Paulo, se for a atividade que eu coloquei hoje, pode desconsiderar, beleza? Fui eu que excluí, porque hoje não pode ter atividade. A atividade agora é só no terceiro bimestre. Beleza? Então, essa ideia aí da reforma agrária, e não só ela, essas ideias todas de ensino público, essa coisa toda, né? Elas eram muito comuns em países comunistas. Né? Países como... Foram várias atividades. Vixe, Paulo, boa sorte então. Esses países comunistas como a União Soviética, a China comunista, a própria Cuba, que era comunista há pouco tempo na época, eles propunham esse tipo de reforma mesmo, entendeu? Educação gratuita e pública, saúde pública e gratuita, todas essas coisas eram muito comuns em países comunistas. E aí as pessoas no Brasil ficavam olhando assim, cara, será que o Jango está querendo ajudar os mais pobres mesmo? Ou será que ele está tentando dar um jeito de criar um Brasil comunista sem a gente perceber? Tá entendendo? E essa é uma discussão tão séria
que até hoje ela existe. Se você vê uma entrevista qualquer do Bolsonaro aí, onde ele fala sobre a ditadura militar, ele vai falar assim: os militares salvaram o Brasil do comunismo. O que o Bolsonaro está querendo dizer com isso? Ele está falando que o Jango era comunista, estava fazendo as reformas de base para criar um comunismo, e os militares tiraram o cara, porque foi isso que aconteceu. Mas essa é uma opinião, beleza? Por quê? A gente não tem como saber se o Jango faria ou não o comunismo, porque o Jango saiu antes. Tá entendendo? Em 64, a gente vai ver aí mais para frente, os militares foram lá, colocaram um tanque de guerra na rua e tiraram o Jango do poder. Então, será que ele queria fazer uma revolução comunista? Será que eram só as reformas? Depende muito da opinião. Por quê? A história do governo do Jango, ela foi interrompida no meio. E aí, se ele queria fazer uma revolução, não aconteceu. Se ele queria só fazer as reformas também não aconteceram, porque os militares não deixaram. Beleza? Ah, o Paulo Júnior tá falando que vai fazer as atrasadas agora. Paulo, eu tô fechando o bimestre hoje, cara. Hoje é o último dia para fechar o bimestre. Então, dependendo de até que horas você conseguir encerrar isso daí, eu consigo colocar a sua nota, beleza? Mas é só, tipo, até hoje umas 6 da tarde, porque aí já vou ter encerrado, beleza? Até hoje umas 6 da tarde aí eu devo conseguir lançar a nota. Depois eu vou fechar e aí já é Elvis de Pelvis, já era, beleza? Então, é claro que os fazendeiros grandes, ricos e poderosos, eles não gostavam dessa ideia de reforma agrária, né? Fala, pô, vai dividir minha fazenda aqui? Pô, eu trabalhei, eu comprei, eu paguei dinheiro caro aqui para ter a minha fazenda, vai chegar um presidente e vai dar ela para os pobres? Nada a ver isso daí. E aí os militares começaram a falar, olha, o Goulart está fazendo isso não é para ajudar os pobres, não. O Goulart está fazendo isso para criar o comunismo no Brasil. Então, voltando lá ao que eu estava falando sobre o Bolsonaro, quando ele acusa, né, quando ele diz que o regime militar salvou o Brasil do comunismo, é porque o Bolsonaro ele era militar, tá entendendo? E os militares eles diziam, olha, o Goulart, o João Goulart, o Jango, ele é comunista. E aí vocês estão vendo a imagem aí no jornal, né, o jornal falando, a oposição está em desespero, ou seja, a galera que não concorda com o Jango quer derrubar ele antes da reforma, porque eles tinham muito medo de essa reforma, na verdade, ser uma revolução comunista muito bem disfarçada. Tá entendendo? Então, foi um tempo turbulento, porque você precisa lembrar que a gente estava em Guerra Fria. No mundo, ser comunista ou ser conservador, militarista, eram dois lados de uma guerra nuclear, cara. A galera estava ameaçando explodir bomba atômica um na cabeça do outro. Então, se o Jango é comunista, então a gente é inimigo dos Estados Unidos. Agora, se o Jango não é comunista e a gente é mesmo capitalista, então a gente é inimigo da Rússia, cara. Tá entendendo? Você entrar nessa discussão lá nos anos 60 significava você entrar no meio da Guerra Fria sem ter uma bomba atômica. Imagina que tem dois caras lá, com duas, cada um com uma faca, querendo brigar, e você entra para ajudar os dois, lutar lá, brigar lá no meio da briga, sem nenhuma faca na mão. Tá entendendo? Então os militares eles estavam muito preocupados com isso. Eles falaram, peraí, o Jango ele quer fazer o Brasil comunista sem a gente ter uma arma atômica, porque os americanos vão jogar bomba atômica na gente se a gente virar comunista. Tá entendendo? Igual eles estavam ameaçando fazer com Cuba, que virou comunista lá e virou uma briga sem noção que acabou só há pouco tempo atrás. Então, foi um tempo muito difícil de se viver, porque as pessoas estavam o tempo inteiro com medo da Guerra Fria, com medo da bomba atômica, com medo da guerra nuclear, e aí o Jango chega com essas ideias de reforma de base que pareciam muito com uma revolução comunista. O resultado, é claro, foi o aumento da tensão. Beleza? Os militares, os conservadores, eles eram pejorativamente chamados de reacionários. O que significa um cara ser reacionário? Ele é um cara que reage à revolução. Ah, os comunistas estão querendo mudar o mundo, eu não quero, eu vou reagir, vocês não vão mudar, eu vou matar você e tal, e não vai acontecer uma revolução aqui. Isso é o reacionário, beleza? Só que reacionário não significa que o cara ele é, igual está escrito aí, ele se opõe ao progresso, ele não quer que nada mude, ou ele quer que o mundo seja mal para sempre e os negros só morram de fome. Não é isso que o reacionário quer. O reacionário não quer um governo comunista. É uma parada muito específica. Mas a galera da esquerda vai dizer, o reacionário não quer o comunismo, e o comunismo é o progresso, o socialismo é a evolução, então o reacionário não quer evolução. Tá vendo que é discussão política? Então você vê até hoje, em 2020, muitos políticos falando, o Bolsonaro é muito reacionário, como se reacionário fosse um xingamento. Por quê? Ele está encarando ser reacionário
com ser contra a evolução. E não é assim que funciona. Tá entendendo? Pois bem, então os militares reacionários, né, que não queriam uma revolução comunista e tudo mais, eles começaram a se organizar. Falaram, olha, vamos tirar o Jango logo do governo, antes que essa reforma saia. E, ao mesmo tempo, os socialistas, os comunistas do Brasil, estavam lá com suas bandeiras, igual está escrito aí, Jango, nós defenderemos a sua reforma à bala. Tá vendo que isso está parecendo uma guerra civil? Caramba, estão querendo muito falar comigo, vai ter que ser depois. Estou em aula. Então, tá cheirando a guerra civil a parada. Tipo, tem o povão defendendo o Jango, dizendo, olha, eu vou entrar, a gente defende nem que seja na bala, e ao mesmo tempo você tem militar ali falando, a gente tem tanque de guerra, a gente vai tirar o Jango com a bala. Tá entendendo? E aí, no meio desse clima tenso, falando, caraca, vai ter guerra civil, é brasileiro atirando em brasileiro, as organizações conservadoras, principalmente a Igreja Católica, os bispos, os padres, se organizaram e aí fizeram uma manifestação de rua. O nome dessa manifestação era Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Por que a Marcha da Família ficou famosa? Porque eram pessoas reacionárias, conservadoras, de direita, mas que não queriam uma guerra civil. Eles estavam falando, não, a gente não quer brasileiro matando brasileiro, isso daí é errado. Então, vamos fazer a coisa do jeito mais pacífico possível. A gente tira o Jango, os militares nos ajudam a escolher outro presidente e a gente resolve essa parada sem trocar tiros. Beleza? Era isso que a Igreja Católica e os conservadores e tudo mais, de um modo geral, eles queriam. Eles queriam evitar essa revolução comunista, apoiando uma intervenção militar que evitasse a guerra civil. Só que, claro, que os militares tinham outros planos. Eles não iam só ajudar o Brasil a escolher outro presidente, né? Podendo virar eles mesmos os presidentes, os militares perceberam uma coisa. Ora, se a gente tirar o Jango, nós, os militares, podemos governar o Brasil. E aí não vai ter essa palhaçada de eleição, não vai ter nada disso. Os militares mandam e o povo obedece. Tá entendendo? E aí foi uma coisa sinistra, porque a Igreja Católica e os conservadores apoiaram isso. Eles falaram, não, os militares vão nos ajudar, eles vão salvar o Brasil e tal, sendo que, na verdade, os militares não queriam salvar nada, eles queriam o poder. Beleza. E aí, no dia 31 de março de 1964, os militares colocaram os tanques de guerra na rua, cercaram lá os palácios e tal, aprisionaram os políticos de esquerda e tudo, expulsaram o João Goulart do Brasil, ele foi para a Argentina, se eu não me engano, mas tem que pesquisar isso aí para não estar falando bobagem. Expulsaram o João Goulart do Brasil, declararam vaga a presidência do Brasil, e aí, temporariamente, em teoria, um grupo de militares assumiu a presidência. Falou, agora são os militares que governam o Brasil. Beleza? Esse foi o golpe militar de 1964. E aí, nessa data, foi quando começou a ditadura militar no Brasil. Beleza? Esse tema aí, a ditadura militar, é o tema da nossa aula, sem ser na semana que vem, que a semana que vem vai ser aula temática, na outra semana, a primeira aula do terceiro bimestre. Beleza? A gente vai iniciar o terceiro bimestre estudando a ditadura militar no Brasil. Tranquilo, meus queridos? A aula de hoje vai ser curtinha. É minha mãe querendo falar comigo, porque ela acabou de chegar do sítio. Eu vou ligar para ela assim que acabar a nossa aula, para não atrapalhar. Então, a nossa aula de hoje vai ser um pouquinho mais curtinha, porque ela é só para fechar o bimestre mesmo. Faltou só uma atividade minha. De boa, de boa. Tranquilo, queridos? Então, eu vou encerrar a gravação por aqui. Estudem, não se preocupem que não vai ter atividade, mas participem da semana temática a partir de segunda-feira. Vai ser muito legal. Vai ter atividade de todos os professores juntos. Então, vai ter eu lá junto com o professor de matemática, junto com a Juliana de português. A gente vai trabalhar juntos os mesmos temas, fazendo umas atividades bem legais. Beleza? Então, participem. No mais, vocês estão dispensados. Podem usar esse tempinho aí para fazer as atividades que faltam. Eu estou fechando o bimestre agora, lançando as notas agora, então tirem o atraso. Beleza, meus amiguinhos? Um forte abraço para vocês.